Olá, meus amigos! Finalizado o estudo dos princípios, vamos passar para os poderes administrativos. Da mesma forma que os princípios, a maioria dos cursos trabalha esse tema lá no início. Eu acho que são temas, volto a insistir, dei essa explicação quando eu comecei a falar princípios, que afugentam muito aquele que estuda uma disciplina como o direito administrativo, que não é aquela disciplina tão atrativa assim, que os alunos gostam e tal. Eu sou apaixonado pelo direito administrativo, mas também não sou cego, né? Eu sei que muitos têm até aversão à matéria. Aí você começa lá dando uma professor chatoff falando de princípios, poderes, mas peraí, pô, nem entendo a matéria, o cara já está com exemplos lá da frente, né? Quer dizer, então eu prefiro trabalhar toda a disciplina, depois a gente tapa essa aresta falando de princípios, já foi, e agora dos poderes administrativos, ok? E esses poderes administrativos têm nada a ver com os poderes da República, ok? São poderes administrativos, da função administrativa. E como a função administrativa, em regra, é praticada pelo Executivo, é claro que estão intimamente ligadas à conduta da máquina. Por isso são conhecidos, famoso saudoso Eli Lopes Meirelles, poderes instrumentais da administração. E quais são esses poderes instrumentais? Temos um rol bem interessante, joga lá o nosso slide, por favor, começando aí os poderes instrumentais da máquina. Olha, os 4 primeiros todos trabalham. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o tão importante poder de polícia. Agora, muitos trabalham também o ato vinculado e o ato discricionário como poder vinculado, poder discricionário. Eli Lopes Meirelles, por exemplo, assim oferece. Logo, eu teria, então, 6 poderes instrumentais. O hierárquico, o disciplinar, o regulamentar, o de polícia, o vinculado e o discricionário. Aí é que eu te chamo a atenção. Logo no início do curso, o cara vai me explicar poder vinculado e poder discricionário sem eu ter estudado o ato administrativo. Fica difícil, cara, de captar isso. Aliás, esses 2 poderes eu não vou falar nada. Eu já lidei essa matéria lá em ato administrativo, vinculado e discricionário. Falar do poder vinculado e do poder discricionário é falar do ato administrativo vinculado, do ato administrativo discricionário. Quanto a esse último, falar do mérito. Isso a gente já falou que é uma beleza, ok? Aliás, temos à sua disposição 3 artigos que eu fiz aqui no blog do Master sobre a razoabilidade no controle do ato administrativo discricionário. Bem interessante, ok? Para você relembrar as aulas, vá lá no blog do Master que vocês encontrarão esses 3 artigos, ok? Beleza, então vamos começar trabalhando o poder hierárquico. Vou dar atenção ao hierárquico, disciplinar, regulamentar e o poder de polícia. Quanto ao poder hierárquico, joga lá o nosso primeiro slide, lembro também uma lição de Eli Lopes Meirelles, que afirma encontrado em toda e qualquer pessoa jurídica que compõe a administração pública e gera ordenar, coordenar, controlar e corrigir. E eu iria até mais além do que pessoa jurídica, vamos ser bem claros. Teremos sempre um superior hierárquico no comando de um órgão ou de uma entidade. Entidade é uma pessoa jurídica. O órgão integra uma pessoa jurídica, ok? Então, é claro que se eu falo união, eu estou pegando tanto órgãos quanto entidades. Daí a visão de Eli, toda e qualquer pessoa jurídica que compõe a administração pública tem uma hierarquia estruturada, gerando a ordenar, coordenar, controlar e corrigir os andamentos da administração. A função administrativa é hierarquizada. Ponto. Isso é bom, porque eu tenho alguém para responsabilizar. Isso é bom, porque esse alguém que eu vou poder responsabilizar pela lambança feita pelo órgão ou entidade que ele comanda, vai exigir dos subalternos a conduta adequada para que a máquina funcione. E é o que todos queremos. Porque se a máquina não funcionar, vai sobrar para ele. Então, hierarquia, eu vivo dizendo, é igual pilha. Tem um lado positivo, que é esse. Tem voz de comando, tem alguém que manda, tem alguém para apontar a responsabilidade. No entanto, igual pilha, tem um lado negativo. Porque a hierarquia, às vezes, anula as iniciativas de subalternos.
A hierarquia, às vezes, inibe o subalterno. E sem nenhum demérito ao subalterno, apenas na linha de hierarquia abaixo do chefão. E principalmente quando você tem um chefe burro. Desculpe a franqueza, mas é isso. Se você já teve, você sabe o que eu estou falando. Nada pior do que um chefe burro. E esse é um dos problemas da máquina. Porque muito frequentemente o chefe é cargo em comissão. É função de confiança. Quando é cargo em comissão é pior ainda, porque nós já vimos que ele pode cair de paraquedas, né? Sem nunca ter feito um concurso na vida. Ser um correligionário do partido que está no comando e ser burro feito uma porta. E aí, fazer o quê? É isso. O cara não consegue tocar a administração, insiste em projetos, em rumos completamente fora da realidade. Você começa com paciência, tentando, mas chefe, isso não dá certo. Chefe, já tentaram, chefe. E o cara, olha aqui, quem manda aqui sou eu. Tá bom, chefe, vamos fazer. Você quer, eu faço, pô. Estou lhe dizendo que vai dar errado, mas se você quer que eu faça aí, meu irmão. Inibe exatamente, né? Às vezes aquela conduta que já tem um rumo próprio, muda tudo. Nossa, aí é uma tragédia. É o lado negativo da hierarquia, mas é necessário a função administrativa ser abraçada pela hierarquia. Lembro sempre, não há hierarquia na função jurisdicional e na função legislativa típica. Não há. Então não tem hierarquia entre vereador e deputado estadual e deputado federal e senador. Não tem. Lá tem divisão constitucional e ou legal de competência. A mesma coisa, não tem hierarquia entre juiz de direito e desembargador e ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem hierarquia entre eles. O que tem lá é divisão constitucional e ou legal de competência, ok? No exercício das funções típicas desses poderes. Porque lembro sempre, quando o judiciário estiver administrando, aí é função administrativa que está em jogo. Aí eu tenho hierarquia entre o presidente do tribunal, vice-presidente do tribunal, corregedor, juiz de direito. Aí você acha hierarquia quando eles estiverem administrando. O mesmo no legislativo. Tem hierarquia entre o presidente do Senado, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, segundo secretário, né, perdão, primeiro secretário, segundo secretário, e assim vai, pô. Quer dizer, então você tem na estrutura da mesa legislativa uma hierarquia quando ela estiver administrando. Porque na função típica legislativa e na função típica jurisdicional, o que tem lá é divisão constitucional e ou legal de competência. Ok? Em relação à hierarquia, também destacamos, e ao longo do curso já mencionamos isso, especialmente quando eu falei no elemento competência, mas é sempre inerente à ideia de hierarquia. A seguinte lembrança, joga lá o nosso segundo slide sobre o tema, a possibilidade de delegação de competência e avocatória. E percebam aí a mesma 9784 de 99, que nós fizemos muito uso quando falamos de princípios, trabalhando a matéria delegação de competência nos artigos 12 ao 14 e avocatória no artigo 15. E a gente percebe que delegar competência é uma praxe administrativa, extremamente comum, é algo usual. É tão comum e usual que a Lei 9784 de 99, quando resolve dizer da competência e da delegação, resolveu, no artigo 13, elencar o que não pode ser delegado. Isso mostra exatamente que a delegação é uma praxe e que você pode fazer à vontade. Apenas não poderá fazer, olha lá, 9784 de 99, artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. 1. A edição de atos de caráter normativo. 2. A decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, chamo a sua atenção, com base no artigo 13, quando elenca o que não pode ser delegado, deixa claro que na estrutura hierarquizada da máquina, a regra é a possibilidade de delegação.
Vimos há pouco, nas aulas de princípios, os artigos do DL 200 de 67, 11 e 12, onde eu destaquei o artigo 12, DL 200, aqui está, o parágrafo único do artigo 12. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação. Quer dizer, você vem desde o Decreto-Lei 200 com delegação de competência rotulada como um princípio da reforma administrativa federal da época. Então é uma verdade, é uma realidade. E me lembro, gostaria também de citar mais uma vez, que quando falamos em competência, fizemos aquela pergunta que acho sempre prudente. A autoridade superior delega atribuição à autoridade inferior. Essa realiza a atividade dentro da delegação que lhe foi dada e causa danos a terceiros. Quem responde? Autoridade delegante ou autoridade delegada? Estão lembrados que vimos que a lei federal diz uma coisa, a lei estadual Rio de Janeiro diz outra? Pois é, eu prefiro lembrar a 9784 de 99, que no artigo 14, parágrafo 3º, as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Responde quem fez o ato, delegado. Então, se eu sou chefão e delego atribuição a subalterno, o subalterno, ao realizar o ato mediante a delegação, é o responsável pelos eventuais danos causados a terceiros, porque o ato considera-se praticado pelo delegado, aquele que recebeu a delegação. Delegar competência a subalterno está dentro da lei. Se eu fiz corretamente, sem estar naqueles 3 casos em que eu não posso delegar, do artigo 13, não é responsabilidade da autoridade que delegou, e sim da autoridade que realizou o ato mediante delegação, como a lei o chamou, o delegado. Ok? Muito bem. E a avocatória? A avocatória, também na aula de competência, lembrei a vocês que ela não é mais o que já foi. A avocatória já foi trazer de volta o que eu deleguei. O chefão quer trazer de volta para si a atribuição. Então ele fazia a avocatória e reunia novamente a competência no seu rol de atividade. No entanto, vimos também na 9784 de 99 que o artigo 14 caput fala em revogação do ato de delegação. Então hoje, olha o caput do 14 da 9784, o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Então, ele está dizendo que trazer de volta o que eu deleguei hoje é através da revogação. Então, a pergunta derradeira, joga lá o slide, por favor, o que é a avocatória? E a resposta está aí no artigo 15 da 9784, que diz assim: será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, a avocatória é o chefão chamar para si competência do subalterno. E é claro que tem que ser excepcional e transitória, porque se torna uma coisa frequente, muda logo a lei, tira a atribuição do subalterno e dá para o chefão, porque ele tem feito sistematicamente a avocatória. E isso não é interessante, ok? Então a avocatória é um ato excepcional e realmente é raro, porque normalmente o chefão quer o contrário, quer passar a bola para o subalterno e não assumir mais uma atribuição do subalterno, mas a possibilidade existe, ok? Então estão aí as considerações sobre o poder hierárquico. De certa forma, continuando falando da hierarquia, vamos para o poder disciplinar, porque esse está intimamente ligado com a hierarquia. Joga lá o nosso slide. Olha, o poder disciplinar é a possibilidade de você punir internamente. E aí eu chamaria a sua atenção para esse detalhe. E lá embaixo, olha lá, difere do poder de polícia, já que este tem o poder de punir externamente. E são os 2 poderes que nós vamos analisar, o disciplinar e o de polícia.
Então essa informação é muito interessante. O poder disciplinar é punir internamente. Ou o servidor, ou até mesmo o cidadão, numa relação com a máquina administrativa. Uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa celebra um contrato administrativo, está sujeita às sanções da 8666. Isso é uma sanção interna, porque eu me submeti às regras da 8666, mesmo não sendo servidor público. Então esse é o contexto do poder disciplinar. Já o poder de polícia é poder punir o cidadão, punir externamente. Então isso é um contexto muito importante. Me lembro uma vez que o Ministério Público perguntou se as cláusulas exorbitantes de um contrato administrativo seriam efeitos do exercício do poder de polícia. Não gostei, acho que não. Disciplinar. Eu assino um contrato porque eu quero. Eu quero ser parceiro da máquina e me submeto ao quê? Às cláusulas contratuais, punitivas inclusive. Então, é um efeito interno e não externo. Por isso me lembro, na época do governo FHC, que ele tentou transformar os conselhos que controlam profissões regulamentadas em associações civis, deixando de ser autarquias. Os próprios conselhos, depois de terem incentivado o FHC a fazer isso, se arrependeram e foram a juízo. E o Supremo Tribunal Federal disse que não, os conselhos não podem ser associações civis. Por quê? E aí veio a argumentação que não me convenceu. Porque exercem poder de polícia. E este é indelegável a particulares. Bom, primeiro, penso que os conselhos podem punir internamente. Então, não exercem poder de polícia, e sim poder disciplinar. E segundo, quando entrarmos em poder de polícia, nós vamos perceber, eu acho que até o último slide, que já existe delegação do poder de polícia hoje em dia. Não é mais um tema considerado intocável, né? Não é mais um dogma que o poder de polícia é indelegável. Partes do poder de polícia pacificamente já o são, ok? Mas, independente desse mérito, o mais importante é isso. O conselho não vai punir o cidadão. O conselho vai punir aquele que o integra. Essa é que é a verdade. Então, o conselho vai punir o farmacêutico e não a farmácia. Olha aí, é isso. Perceberam? Essa aqui é a ideia. O conselho não vai punir a empresa, vai punir o integrante, aquele que está lá advogando para uma empresa, porque ele controla a conduta dos advogados, no caso da OAB. Então, isso, no meu entender, é um poder de punir internamente. Por isso, poderiam sim ser associação civil. O negócio desandou é que os conselhos perceberam que se virassem associação civil, entraria em ação a liberdade de associação. Aí eles ficaram com receio, porque ninguém é obrigado a se associar para exercer uma atividade, salvo se a lei mandar. E se o conselho é uma autarquia, como a grande maioria, menos a OAB, não é isso? Estão lembrados? Menos a OAB, eu sou obrigado a me inscrever no conselho para exercer minha função. Então foi bem interessante essa passagem do governo FHC, 9649 é a lei, 9649 de 95, 94, por aí assim, onde o governo FHC organiza-se e tenta empurrar os conselhos para fora da máquina, para deixarem de ser autarquias e sim associação civil, o que não me convence a tese que não era legal essa possibilidade, porque exercem poder de polícia e poder de polícia indelegável a particulares, ok? Penso que eles exercem poder disciplinar, que é punir internamente. Então é a mesma coisa, por exemplo, se eu for um clube de futebol, né, um clube perto aí da sua casa e me associo. Estou sujeito às punições internas se não cumprir o estatuto do clube. Olha aí, acabou. É isso. Então, por exemplo, sauna. Dia ímpar é homem, dia par é mulher. Aí eu resolvo, como homem, fazer sauna no dia par. Não pode, cara. Você é botado para fora. Sai daí, hoje é só mulher. Aí você insiste em entrar. Vai ser punido, cara. Internamente. Vejam, é uma associação privada, um clube,
em que eu me associei, ao assinar lá, me submeto ao seu estatuto, pô. Isso não é poder de polícia, gente, isso é poder interno. Então, é a mesma coisa no advogado. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu não porque eu sou advogado, né, sou bacharel, né, mas enfim, imagine um pilantra que se disfarça de advogado. E aí, a OAB pode puni-lo? Que pergunta ótima, não é não? E aí, a OAB pode punir aquele cara que se finge de advogado? Não está escrito nos seus quadros. Não pode fazer nada, cara, com ele, nada. Falsidade ideológica, quem vai puni-lo é o Poder Judiciário. Quem vai punir vai ter um inquérito policial, um processo judicial, mas não é a OAB que vai punir, porque o cara não está inscrito nos quadros da OAB. Mas ele se fingiu de advogado. Sim, tem que ser punido por isso, mas não vai ser pela ordem, não está escrito lá. Olha aí, você vê como é poder disciplinar é interno e não externo. Se fosse externo, ele punia o pilantra que se fingiu de advogado. Mesma coisa o médico, falso médico. Aí, o Conselho de Medicina pode punir o cara? Não, cara. Ele cometeu um crime, pô. Então vai ter um inquérito policial e o Poder Judiciário é que vai ferrar com esse cara. Agora não o Conselho. Por quê? Porque ele não está inscrito no Conselho. Ok? Agora, vamos lá. Chama a sua atenção, joga lá o nosso slide, que esse poder disciplinar está intimamente ligado ao poder hierárquico. Por quê? Porque é obrigação do superior hierárquico de instaurar o PAD, a instauração do PAD. Ficou estranho, né? De instaurar do PAD, tem muito de e do aí, perdão, mas enfim, a ideia é essa, né? Obrigação do superior hierárquico de instaurar o PAD, que é um processo administrativo disciplinar a título de exemplo. Sob pena de desídia funcional, infração administrativa, ou condescendência criminosa, ou condescendência funcional, que é deixar de responsabilizar o subalterno. Quer dizer, quem vai aplicar o poder disciplinar é o superior hierárquico. Por isso eles estão intimamente ligados. E esse aplicar o poder disciplinar para o superior hierárquico é uma conduta obrigatória. Ele não pode deixar de apurar, sob pena de desídia funcional ou condescendência criminosa. Volta lá no slide, peço desculpas também, eu devia estar dormindo quando fiz esse slide, né? Eu tenho de instauração do PAD, como também condescendência funcional, na verdade é condescendência criminosa, né? Que está lá no Código Penal brasileiro, ok? Quer dizer, eu sou obrigado. Eu lembro até aqui, na 8.112 de 90, a redação do 143. 8.112 de 90. Olha lá, o 143, como confirma essa obrigação. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata. É obrigada a promover a sua apuração imediata. Olha aí, sob pena de desídia funcional ou condescendência criminosa. Sou obrigado, cara. Meu irmão, te amo, mas tu fez lambança, eu sou o chefão. Se eu não instaurar, quem dança sou eu, ok? Então vou instaurar aqui um processo, vou botar nossos amigos aqui na comissão, fica tranquilo, vou pedir para eles aliviarem, mas olha, eu não posso fingir que não vi. Não dá. Todo mundo viu, ok? É isso, obrigado a instaurar. É uma imposição. Por isso a hierarquia está intimamente ligada ao poder disciplinar, porque este é punição interna comandada pelo chefão, que é obrigado a agir. Sob pena dele, chefão, estar cometendo uma infração grave. E olha, desídia funcional leva à demissão. Condescendência criminosa, crime em face da administração, também leva à demissão. Então, realmente, obriga a autoridade a agir. Perfeito? Beleza, vamos avançar? Poder regulamentar, joga lá o nosso slide, poder regulamentar chamaria a sua atenção especialmente para a história do decreto autônomo independente que não existe mais. Não é pacífico o tema, né? Mas me parece absolutamente a melhor resposta. Por isso, começo chamando a sua atenção para a Constituição de 88,
nesse 84, inciso 4º. O 84, todos nós conhecemos, né? A atribuição do presidente da República. E no artigo 84, inciso 4º, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, pós 88, o ato administrativo normativo, seja ele qual for, inclusive o todo-poderoso decreto, é para fiel execução da lei. Ponto. Acabou. Chefe do executivo não pode, por decreto, criar direitos e obrigações para terceiros. Em âmbito federal, tem a medida provisória, que nem é ato administrativo normativo, é ato normativo, sujeito ao crivo do Congresso Nacional. Ok? Mas o decreto autônomo e independente já era. Exatamente por força desse 84, inciso 4º. Por isso, joga lá o nosso slide, por favor, insisto, constitucionalmente, esse poder regulamentar está preso à vontade da lei. Só existe para fiel execução da lei. O poder regulamentar não existe mais para suprir a omissão legislativa. Já foi tempo que isso era possível. Antes de 88, havendo omissão legislativa, o presidente, governador e prefeito pegava caneta e papel, criava um decreto, criando para você direitos e obrigações. Até que nasça a lei e regulamente a matéria. Isso é importante deixar bem claro. Este era o decreto autônomo independente. Porque isso é fundamental para o esclarecimento que nós estamos fazendo quanto ao falecimento do decreto autônomo independente. Que fique claro, o que faleceu foi a possibilidade da administração, por decreto, criar direitos e obrigações para terceiros. Isso não existe mais. E isso é que era o decreto autônomo independente. Ok? Isso acabou. Porque pós 88, o decreto é para fiel execução da lei. Agora, o tema não é pacífico, né? Tem autores que falam que ele ainda existe, pô. Tem gente que fala que a emenda 32 resgatou. Não resgatou coisa nenhuma, pô. Não foi ressuscitado o decreto autônomo independente. Para muitos nem morreu. Para muitos nem morreu. Então, eu volto a insistir no assunto e gostaria de trazer 2 outros artigos constitucionais. Aliás, 3 outros artigos constitucionais. Já mencionei o 84, inciso 4º, né? Joga lá o nosso slide, por favor. Vejam, temos o 25, inciso 1º, e o 49, inciso 5º, além do 84, inciso 4º. Ok? Aí embaixo já menciono a emenda 32, mas antes de trabalhar esse 25.1 e o 49.5, somado ao 84, inciso 4º, ou dos eles da Constituição, sendo que o 25 é do ADCT, eu queria lembrá-los também o nosso famosíssimo artigo 5º, inciso 2º. Direito fundamental do cidadão brasileiro, artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei. E não por decreto, só por lei. Porque decreto é para fiel execução da lei. Então, a lembrança do item 2 do artigo 5º é básica. Mas a gente pode buscar aqueles outros artigos. Vamos lá na DCT? Olha o 25, inciso 1º do ADCT. Ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito esse prazo à prorrogação por lei, não foi, mesmo que tivesse, obviamente já se venceu, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem
a órgão do Poder Executivo, competência assinalada pela Constituição, ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a... Olha, não precisava nem do especialmente, né? Quer dizer, fica revogado qualquer atribuição que o Executivo faça e que a Constituição afirme ser do Legislativo, que é o poder normativo, é criar norma. Mas ele, vírgula, especialmente, quer dizer, você não pode mais fazer especialmente no que tange a, inciso primeiro, ação normativa. Olha aí, Executivo, acabou. Decreto autônomo independente já era. Tá bom, curte aí, você tem 180 dias, tá bom? Depois não tem mais. É isso, fim de papo. Porque decreto, com a nova ordem constitucional, é para fiel execução da lei e não para substituir a vontade do legislador e não para substituir ou resolver os casos de omissão legislativa. Insisto, hoje, em âmbito federal, faz medida provisória, que é ato legislativo e não administrativo normativo, e se submete ao crivo do Congresso. Agora, decreto, não. E mais, se você botar as asinhas de fora, Executivo, e resolver criar um decreto autônomo independente, olha lá, joga o slide, o nosso terceiro artigo constitucional sobre o tema, 49, inciso 5º. Olha, o 49, inciso 5º, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Olha aí o 49, 5º. Você não pode legislar, Poder Executivo. Você pode regulamentar. E se você não respeitar isso, 49, inciso 5º, o Congresso pode sustar o seu ato que extrapolou o poder de regulamentar. Pô, mas claro que isso é impossível, cara. É impossível, por isso morreu o decreto autônomo e independente. Nenhum ato administrativo normativo pode criar condutas, impor algo sob o critério subjetivo, político, de regulamentar algo. Não pode, isso é a função do parlamento. Estão lembrados de um decreto da presidente Dilma que criou conselhos populares? E o Congresso sustou esse decreto. Me lembro que a mídia, no dia seguinte, Congresso considera inconstitucional o decreto da presidente Dilma. O Congresso tem o poder de declarar inconstitucionalidade de decreto? Estranho, né? Todo mundo entendeu. Ficou claro que o Congresso cassou aquele decreto. Agora, tecnicamente, o que fez o Congresso naquele dia? 49, inciso 5º, sustou o decreto da presidente Dilma sob a alegação que estava usurpando a atribuição do Legislativo, indo além do poder de regulamentar. E eu me lembro, à época ali, o decreto não usurpava, não substituía o Legislativo. O que eu tive ali foi frenesia eleitoral. Frenesia eleitoral. Foi logo depois das eleições de 2014, ok? E que resolveram, então, bater. Só bater. Não havia nada. Falaram em venezualização do Brasil e tal, que era coisa ridícula. Nossas instituições são péssimas, mas são sólidas, graças a Deus, ok? Os seus integrantes são péssimos. Vamos poupar a instituição, porque se ela é sólida, ela é boa para o Estado democrático, ok? Então não havia esse risco. E não havia também, evidentemente, nenhuma usurpação da conduta do Legislativo. Mas, para mostrar força, vamos sustar. E dali para frente o negócio desandou, como todos nós vimos no final do governo Dilma, ok? Então, percebam, está aí um ótimo exemplo do 49, 5º. Tá aí um ótimo exemplo que o Congresso entendeu que os conselhos iriam legislar usurpando a atribuição do Legislativo. Não pode, não pode. Não é papel do Poder Executivo, através de órgão nenhum, nem órgão colegiado, suprimir a vontade do Legislativo, passando o poder de legislar para esses conselhos. Foram sustados. E lembro sempre, hein? Sustar é algo menos que anular. Sustar
é algo menos do que anular. É muito importante ficar claro essa colocação, tá? Sustar é o ato ainda existe, porém os efeitos estão paralisados. Anular, o ato desaparece, né? O ato deixa de existir uma lembrança interessante. Ok? Muito bem. Agora, por questões de coerência. A emenda 32 resgatou isso? E por que eu digo por questões de coerência? Porque toda hora eu cito a nossa grande rainha, a professora de Pietro, e ela diz isso, que a emenda 32 resgata o decreto autônomo independente e eu sou obrigado a contestar. Joga lá o nosso slide, por favor. A emenda 32 altera o 84 no inciso 6º. Vamos lá? O que ela colocou? Há pouco a gente leu o 84, inciso 4º. Decreta para fiel execução da lei. Mas olha lá agora, o 84.6. Compete privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre A. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. E B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Olha aí. Isso aqui é decreto autônomo independente? Mas não é mesmo. Decreto autônomo independente era aquele com efeito externo, criando direitos e obrigações para terceiros. Olha aqui, letra A e letra B, o efeito é só interno. É por decreto organizar a casa. Isso não precisa de lei realmente, porque o executivo é um poder independente. Então, por exemplo, se eu quero passar a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, do Ministério da Fazenda para o Ministério do Planejamento, posso fazer hoje por decreto. Foi o que foi feito à época por lei, porque ainda não tinha essa emenda. Hoje eu faço por decreto. Quero tirar a atribuição do Ministério da Agricultura e passar para o Ministério do Meio Ambiente. Pode, por decreto. Agora, isso é interno. Esse decreto não precisa de uma lei anterior, não precisa, mas ele não é um decreto autônomo independente, porque ele não é externo. Ele não tem efeito externo, ele não está criando direitos e obrigações para terceiros, ele está organizando a máquina. Então não resgatou coisa nenhuma o decreto autônomo independente, ok? Porque decreto autônomo independente é aquele que tem efeito para fora, que cria direitos e obrigações para o cidadão, para as empresas. Isso aqui não acontece, ok? É apenas uma regulamentação interna. E isso não é decreto autônomo independente. Pode ser até um decreto que não dependa de lei nenhuma, organizar a casa, tudo bem. Mas isso não é decreto autônomo independente. Por isso que eu lembro sempre, antes de comentar as colocações, antes de começar as minhas colocações sobre o assunto, eu lembro o que era o decreto autônomo independente. Era criar direitos e obrigações para terceiros na omissão legislativa. E isso a emenda 32 não resgatou, por isso morreu o decreto autônomo independente. Ou qualquer outro ato administrativo normativo. É sempre bom lembrar, né? Nós estamos falando da conduta administrativa. E essa conduta tem o decreto, em matéria de normativo, né? Tem o decreto, tem o regimento, tem a resolução, tem a deliberação. Olha lá, tem vários atos. Portaria, que no meu entender não é normativo, mas vem sendo usado como normativo. Todos eles para fiel execução da lei. Para fiel execução da lei. Se o decreto não pode, muito menos os demais. Ok? Agora vamos lá, também, por coerência, defendemos aqui, lá no início do curso, primeiro setor, agência reguladora, que o poder normativo da agência reguladora tinha efeito externo, gerando direitos e obrigações para o setor regulado. Direitos e obrigações para o cidadão. Pode. Mas peraí, professor, não é incoerente? Se o decreto não pode, resolução de uma autarquia pode? Então a questão é ser apreciada com cuidado. Tome cuidado com esse tema, porque não é incoerente, tem explicação. Insisto, nenhum ato administrativo normativo pode criar direitos e obrigações para terceiros num critério subjetivo político.
Isso quem cria é o parlamento. Inciso 2º do artigo 5º. Só faço o que a lei me obriga. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Decreto não. Mas por que então que o ato da agência reguladora pode? Estão lembrados? Porque ele não é um ato político. Ele é um ato técnico. Vejam, trouxe um slide lá daquela época. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha aí. Deslegalização. Estão lembrados desse slide, meus amigos? Olha lá. Espécies básicas de delegação legislativa. Diogo de Figueiredo Moreira Neto citando Eduardo Garcia Enterria. Delegação receptícia, lei delegada. Delegação por remissão, regulamento. Esses dois sempre existiram. Agora tem a delegação por deslegalização, que é, olha lá embaixo, a discricionariedade técnica. A agência reguladora, quando impõe direitos e obrigações por resolução, ato administrativo normativo, está impondo uma decisão técnica e não política, como era o decreto autônomo independente. Não há critério subjetivo, e sim um critério técnico, que, claro, vai repercutir no setor regulado, que, claro, vai permitir que nas fiscalizações da agência reguladora ela possa impor multa, ela possa fazer interdição de estabelecimentos, apreensão de documentos. Por quê? Com base nas suas resoluções, porque elas são técnicas. Por isso que aqueles que sempre defenderam o decreto autônomo independente e suas variações mencionam, por exemplo, resoluções do Banco Central do Brasil, impondo regras para o setor de financeiro nacional, SFN, Sistema Financeiro Nacional. Olha aí. E realmente. Agora, as resoluções do Banco Central do Brasil são técnicas, não são políticas. Por isso não é um decreto autônomo independente. Então, a de Pietro sempre falou isso, agências reguladoras, o nome é novo, mas elas sempre existiram. Olha aí o Banco Central, olha aí a CVM, olha aí, criando regras para o mercado regulado. Olha aí a SUSEP, em matéria de seguros, criando regras para o setor regulado. Mas são normas técnicas, não são normas políticas. Não estamos diante, eu acho que eu vou criar uma regra impondo uma limitação ali para o cidadão. Não, eu estou criando uma norma técnica para que a atividade seja realizada. É o que faz a agência reguladora. Daí a ideia de deslegalização. Vamos deslegalizar esse tema e passar a bola para uma agência, que é uma entidade autárquica, que vai criar norma técnica. Banco Central é uma entidade autárquica, CVM é uma entidade autárquica, SUSEP é uma entidade autárquica, e que criam direitos e obrigações para o setor regulado, mas são técnicas as suas normas. Por isso, não me parece que são bons exemplos para defender a tese do decreto autônomo independente ainda existe. Por isso que, mesmo entendendo que o decreto autônomo independente não existe mais, não negamos um poder normativo, técnico, de entidades autárquicas criando direitos e obrigações para o setor regulado, como qualquer agência reguladora, como o Banco Central, como a CVM, como a SUSEP e os seus similares. Ok? Lembro também que chamamos a deslegalização de despolitização, porque eu estou despolitizando um tema, entregando a conduta a um agente técnico. Isso é diferente do que era o decreto autônomo e independente. Não se confunde e não deve ser lembrado nessa hora. Ok? Vale a ressalva porque muitos lembram. E muitos professores de constitucional falando como que não existe mais o decreto autônomo e independente se o Banco Central está fazendo resoluções regulamentando o mercado. Sim, são resoluções técnicas, não são resoluções políticas. Ok? Questões políticas se faz lei. Aí tudo bem, ou medida provisória, havendo urgência e relevância. Aí você cria regras. As regras técnicas, essas sim, as agências
e as demais entidades autárquicas sempre puderam fazer e continuam podendo. E isso não é decreto autônomo independente. Ok? Fecho o poder normativo. Agora vamos trazer o poder de polícia. Vamos trazer o poder de polícia. Em relação ao poder de polícia, queria fazer uma introdução. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha, melhor conceito de poder de polícia é muito simples. Está aí à sua esquerda. Toda limitação individual em prol do coletivo. Essa é a ideia. Poder de polícia é toda limitação individual em prol do interesse coletivo. Não existe conceito melhor de poder de polícia do que este, ok? Toda limitação individual em prol do coletivo. Por isso, volta lá no slide, desculpa mais uma vez, por isso o poder de polícia não se limita à polícia de segurança. Qualquer conduta regulamentada em prol do interesse público é poder de polícia. Claro que a polícia de segurança pública é poder de polícia, pô, não tenha dúvida disso. Porque eu estou a defender o interesse da coletividade. No entanto, vamos lá, quando vem o Código Florestal Brasileiro e obriga que todo imóvel rural tenha uma área de reserva legal protegendo a mata nativa, isso é poder de polícia ambiental, cara. Olha aí, tem uma lei, obriga que todo imóvel rural tenha, regra geral no Brasil, 20% de mata nativa. É o que a gente chama de ARL, área de reserva legal. Ok? O Código Florestal faz isso. Isso é um poder de polícia. Estou limitando o interesse individual seu, de proprietário, fazer o que você quiser com o seu imóvel, em razão do interesse coletivo. E qual é o interesse coletivo? Meio ambiente equilibrado. Que você respeite a mata e, no mínimo, deixe 20% de sua propriedade com a floresta, com a mata nativa. Olha aí. Isso é poder de toda a limitação individual em prol do interesse coletivo. Essa é a ideia de um poder de polícia. Por isso não se limita à segurança pública, hoje tão falada, né? Aliás, desde que me dou por gente, eu falo hoje tão falado, né? O problema da segurança pública é crônico no país. Mas é óbvio que é uma face do poder de polícia extremamente importante, né? Mas não é a única. Esse é o alerta que eu faço. Por isso, quando eu falei em limitação administrativa, eu devo ter feito esse elo, olha aí. Limitação, então lembra? Limitação, servidão, ocupação, é aquela parte da intervenção do Estado na propriedade. Aquilo é poder de polícia, pô. Se poder de polícia é toda limitação individual em prol do interesse coletivo, então limitação administrativa é poder de polícia. Porque a limitação administrativa limita o interesse individual em prol do coletivo. É o caso aí da ARL, que eu há pouco elenquei como exemplo. E lá na limitação também citei o Código Florestal, a APP e a ARL como ótimos exemplos de limitação, exercício do poder de polícia. Agora, muito importante, é claro que essa limitação individual em prol do interesse coletivo tem que ser feita com ponderação, tem que ser feito de forma a não ferir o direito individual, a não ferir. Então, eu costumo explicar isso lembrando uma questão da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro. Antiga a questão, da época do governo José Sarney. Vocês estão lembrados? Eu me recordo perfeitamente, vivi isso. O governo José Sarney criou um selo pedágio. Pergunta aí ao teu pai, o que era o selo pedágio? Usando ou não a rodovia, você tinha que pagar, meu irmão. Estava duro, o governo quebrado, sem dinheiro. E o pior, o selo pedágio, você comprava uma cartela com números romanos, até 12, um em cada mês. E todo mês você tinha que colar aquela porcaria no para-brisa do seu carro. E, meu amigo, se fosse parado e não tivesse o número romano do mês em questão, você era multado. E você comprava a cartela.
E o pior, não esqueço por causa disso, a cola era uma coisa horrorosa, para arrancar do para-brisa era um horror. Ficava aquela imundícia, aquela coisa arranhada, sabe? Lamentável. E todo mundo reclamando, por não usa rodovia, tem que pagar. Tem, o governo está falido. Aí, por que eu estou lembrando isso? A Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro lança a seguinte questão. Me lembro perfeitamente. A Associação de Moradores de Niterói convoca uma passeata contra o selo pedágio e deseja fazê-la na Ponte Rio-Niterói. Olha que beleza. Pergunta, você como autoridade, o que pode fazer? Você pode impedir uma manifestação pública? Pô, é garantia fundamental, cara. Garantia fundamental do cidadão se manifestar e tal. Então, olha aí, eu não posso impedir. Mas eu posso, palavra mágica, limitar. Eu posso chamar o representante da Associação de Moradores e falar o seguinte, meu irmão, é direito individual e coletivo de vocês fazerem manifestação e nós vamos respeitar. Agora, ninguém vai parar o trânsito da Ponte Rio-Niterói. Porque eu vou te dizer uma coisa, você tem direito de se manifestar e terceiros têm direito de se locomover. Os direitos têm que ser respeitados. Então vamos lá, eu não vou botar a manifestação de vocês embaixo da ponte, porque isso dá na mesma. Eu estarei impedindo a manifestação, ninguém vai ver. Então vamos lá, vocês vão entrar pelo canto, vão lá naquela praça do pedágio lá dá chilique, bota faixa, usa mega, faz o que você quiser. Mas estou ligando para o batalhão da Polícia Militar acompanhar a manifestação para impedir que vocês paralisem o trânsito. Atenção, estou deixando bem claro, parar o trânsito da Ponte Rio-Niterói é ferir direito individual outro, de locomover. E é questão de segurança. Ok? Então olha que interessante. O objetivo do poder de polícia é o mesmo que o limite do poder de polícia. Estranho, não é não? Mas é isso, olha aqui. Qual é o objetivo do poder? Limitar o direito individual. Limitar e não ferir e não desrespeitar. Limitar o direito individual. E até que momento eu tenho para limitar o direito individual? Até o respeito ao direito individual. Olha lá, eu não posso ferir, eu posso limitar. Por isso, joga lá o nosso slide mais uma vez, nesse slide de apresentação da função de polícia. Limites da função de polícia. Os próprios direitos individuais, olha aí. Esse é o limite. Porque eu estou lá para limitar e não para ferir o direito individual. E qualquer outra regra legal, olha, princípio da legalidade, claro, limite do poder de polícia. Toda atuação administrativa pautada na lei. Então, o limite do poder de polícia é o seu próprio objetivo. Qual é o objetivo? Limitar o direito individual. Qual é o limite? Respeitar o direito individual. Então tem que achar exatamente o meio termo. Vai se manifestar, vai ser em local público, todo mundo vai ver, mas não vai paralisar o trânsito da ponte. Então essa é a resposta que a Defensoria queria. Eu vou respeitar o seu direito de manifestação pública, mas vou limitá-lo para não prejudicar direito de terceiros de locomoção. Acabou. É isso. Então é bem interessante a ideia do exercício do poder de polícia. Porque o seu limite é o direito individual. O seu objetivo é o direito individual, que eu quero limitar em prol do interesse de todos. Ok? Então, mostra a importância da matéria, porque o gestor tem que ser cirúrgico para achar essa ponderação, com a ponderação, esse meio termo. Eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um comandante da guarda municipal que andava de moto. E o interessante é que ele não tinha habilitação para moto. Coisa maluca, né? Coisa de louco. Mas é isso, cara, sentiu Deus, né? Eu tô mandando aqui nessa porcaria, andava de moto sem habilitação. Coisas que o nosso país, infelizmente, acaba produzindo. E aí nós tivemos uma época de manifestação uma atrás da outra. Manifestação, mas não foi essa recente aí, 2013, não. Uma atrás da outra. Muito bem. Aí o cara resolve disciplinar. Chega, ninguém aguenta mais a porcaria dessas manifestações. Aí ele resolveu fazer uma resolução de que as manifestações só poderiam ser sábado, de manhã
na Rodrigues Alves. Pô, o cara errou na mão, né? Vejam, eu me lembro do jornal o Globo e a OAB pegaram pesado, aí destruíram o cara, porque aí descobriram que ele dirigia moto, sem habilitação de moto, aí que todo mundo ficou sabendo, né? Quem é esse cara que quer impedir direito público? E olha, ele errou na mão, porque, vem cá, sábado de manhã, no Rio de Janeiro, tá todo mundo dormindo, meu amigo. Sexta-feira à noite, Florida, todo mundo saindo. Ninguém vai nessa manifestação, ou ninguém vai ver essa manifestação. E pior, Rodrigues Alves, que na época ainda tinha um elevado em cima, que ninguém ia ver mesmo, né? Nem de helicóptero filmando, mas nem alguém ia ver, pô. Então, é aquela história, ele errou na mão. A ideia de fazer uma resolução disciplinando passeata não está errado, não está errado. Porque uns têm direito de se manifestar e outros têm direito de transitar, pô. Acabou, você quer ir para a manifestação, você vai. Eu não quero ir para a manifestação, eu não vou. Agora, a sua manifestação não pode impedir que eu vá para outro lugar. Também me recordo um comício do Garotinho aqui no Rio de Janeiro, que ele deu ponto facultativo para os servidores do Estado saírem na hora que o comício ia começar, que sensacional, né? Ó, vai lá todo mundo pro meu comício. E olha, acabou, o Rio de Janeiro parou. Você não conseguia pegar nada, não tinha nada, o metrô lotado, porque todo o transporte coletivo parado, o metrô entrou em colapso, ninguém conseguiu usar mais o metrô. E aí, eu terminei minha aula, queria ir para casa, e fiquei a pé, pô. Tudo bem, eu andei da Cinelândia até o Largo do Machado, morava em Laranjeiras na época. Eu cheguei em casa, cansado, doeu, ok? Até porque eu carregava um data show na época, que era enorme, pesado, caro pra caramba. Hoje é uma coisa bem mais simples, leve, barato e tal. Mas na época, uns 10, 15 anos atrás, meu irmão, era um tesouro. E eu não deixava no curso, porque eu sei que era um tesouro. Então eu botava aquele negócio pesado. Tentei pegar um táxi e não consegui, porque o Rio parou. Aí eu fiquei olhando, pô, tudo bem, o cara tem direito de fazer passeata, agora eu não tenho o direito de me impedir de locomoção, pô. Então vamos regulamentar a passeata? Vamos. Agora essa regulamentação é para inviabilizar a passeata? Não, aí já não exagera, aí você erra na mão. Porque o objetivo do poder de polícia é limitar direito individual e não ferir. Direito individual e coletivo e não ferir, ok? Por isso que é uma matéria interessante, que você tem que realmente ser cirúrgico na conduta pública para atender o interesse de todos sem ferir o interesse individual ou qualquer outro direito garantido por lei. Ou qualquer outro direito garantido. Por isso que eu coloco, volta lá no slide, que os limites do poder de polícia são os direitos individuais, garantidos pela Constituição, e os direitos garantidos por lei. Garantidos pela Constituição de manifestação pública, né? Todos têm direito de se manifestar, está no artigo 5º da Constituição da República. Daí esse exemplo que a Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro foi muito feliz ao trazer, realmente, foi muito feliz ao oferecer. Ok? Então está aí a apresentação do poder de polícia. Agora percebam, mais uma vez, volta no nosso primeiro slide aí do poder de polícia. Vejam, eu escrevo função de polícia. Eu não escrevi poder de polícia. Por que isso? Olha, indico uma leitura de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, como sempre faço, e nesse caso particular, porque ele fala a mesma língua do Diogo de Figueiredo, indico a leitura de Álvaro Lazzarini. Atenção, não falei de Diógenes Gasparini, também nosso saudoso grande autor. Eu falei Álvaro Lazzarini, editora forense. Ele tem temas de direito administrativo. Uma pena o nome do livro. O livro tinha que ser chamado Poder de Polícia. Só que tem um capítulo lá sobre responsabilidade do Estado. Aí o cara não pôde chamar de poder. Eu tiraria o capítulo, responsabilidade, deixava o livro Poder de Polícia ser uma obra-prima. Poder de Polícia. Cara, é excelente. Álvaro Lazzarini, acho que é da RT, não é forense não, tá? RT. Ou Malheiros, enfim. Pô, não sei qual é a editora, deixa pra lá, né? Álvaro Lazzarini, temas de direito administrativo. 90% poder de polícia. Ele, tanto quanto o Diogo de Figueiredo, questionam a expressão poder de polícia. O Diogo fala função de polícia. Esse autor, aí já deve ter escutado essa matéria, fala em poder de polícia e poder da polícia. Já viu isso? Diferença em poder de polícia para da polícia. A grande maioria vai olhar e achar que de e da é tudo poder de polícia. Mas não é.
Não está errado falar função de polícia, pelo contrário, está certo. É que o padrão leva todo mundo a falar poder de polícia. Então, qual é a diferença entre poder de polícia para função de polícia? Diogo Figueiredo. Ou qual é a diferença entre poder de polícia para poder da polícia? Álvaro Lazzarini. Expressões diferentes, mas o contexto é o mesmo. E a gente vê isso no próximo encontro. Até lá!